Olá, seja bem-vindo a esta série, O Princípio Inteligente das Plantas. Hoje eu falarei sobre a lei do trabalho e as plantas, que esses dias eu estou falando sobre as leis divina e natural. E essas leis faz parte do livro, eu estou pegando Perguntas e Respostas do Livro dos Espíritos do Allan Kardec, porque esse serve de respaldo para entendimento, apesar de ter outras deduções, outros caminhos, outras compreensões, mas estou trazendo sobre isto. Então, como é a lei divina, uma das leis divinas é a lei do trabalho. Então, a lei do trabalho, se é lei divina, é para todo o universo, é para todos os seres. Então, a lei do trabalho, Jesus fala, o Pai trabalhou e nunca parou de trabalhar, eu também. Ele está dizendo, a lei do trabalho está lá em Deus, em Jesus, nos seres angelicais, está lá no homem, nos animais, nas plantas, nas bactérias, fungos, vírus, tudo no universo obedece às leis divinas. Os espíritos encarnados e desencarnados, todos estão dentro dessas leis. Então, a lei do trabalho, olha como é que o Allan Kardec pergunta, na pergunta 674. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza? Perguntou se a necessidade é uma lei da natureza, ou seja, uma lei natural. Os espíritos respondeu, o trabalho é uma lei da natureza e por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta as suas necessidades e prazeres. É uma lei do trabalho. É através do trabalho que você vai fazer evolução. E todos os seres trabalham. E as plantas, então ninguém se fala. Olha, imagina, por exemplo, as plantas, a base que ela fez do planeta Terra. Primeiro veio as plantas, ela preparou o terreno para depois poder chegar aos animais, o homem. O homem não teria condição de existir se as plantas não tivessem vindo primeiro, nem os animais. Nós devemos muito às plantas. A alimentação do homem e dos animais vem das plantas. A respiração nossa vem das plantas e ela absorve o gás carbônico nosso. Olha, tudo está dependendo. Até essas energias renováveis, tipo o petróleo, vem da planta. O carvão vem da planta. Olha que coisa fantástica, você começa a ver tudo. Então as plantas trabalham como ninguém. Só alimentar essa população do universo inteira, elas, a maioria delas é que está alimentando a maioria dos homens, dos animais, dos insetos, dos pássaros, porque ele se alimenta às vezes de um animal, mas o animal que se alimentou da planta. A planta, nós temos que mudar o nosso olhar em relação às plantas. Veja as plantas como nossa irmãzinha caçula no processo evolutivo. Aí o Allan Kardec pergunta, no Livro dos Espíritos, pergunta 675, lá do Livro dos Espíritos. Só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? Só? Aí os espíritos responderam, não, o espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Toda ocupação útil. Porque senão daqui a pouco o cara está vendendo droga e acha que é trabalho. Não, é ocupação útil que é trabalho. Senão se é pistoleiro profissional e está achando que está trabalhando. Não é só, ele está dizendo só coisa útil. E as plantas trabalham útil. Ele está chamando a atenção, ele diz, não é só material, o espírito também trabalha. O corpo da planta age, que tem um princípio inteligente comandando aquilo. Não para de trabalhar.
Ou você pensa que o espírito humano também para? O nosso corpo sofre influência do nosso espírito para esse caminho. Ou o sujeito pensa que quando você dorme, teu espírito fica parado. Ou quando o sujeito desencarna, o espírito fica parado no universo. Trabalhar é lei do universo. Por isso que Jesus fala, o Pai trabalha e nunca mais parou de trabalhar. Ele está falando. Pergunta 677 do Livro dos Espíritos. Por que a natureza se encarrega por si mesmo de prover todas as necessidades dos animais? Resposta. Tudo trabalha na natureza. A resposta era um pouco maior, eu cortei uma parte, mas você vai ver lá no Livro dos Espíritos. Entretanto, quando provém as próprias necessidades materiais, ele se constitui, mesmo de forma inconsciente, em um agente dos desígnios do Criador, e o trabalho que executa não é menos importante para o objetivo final da natureza, embora quase sempre não possa ver o seu resultado imediato. Ela trabalha, às vezes, sem ter consciência da importância daquilo que ele está fazendo, mas ele trabalha. Ele está harmonizado com as leis divinas, harmonizado com as leis do Criador. Por isso que é diferente, uma planta produz frutos, e o homem joga pedra, e ela continua produzindo. Ela não interessa quem vai comer os frutos, se é santo ou se é bandido. Não interessa para ela. Ela continua produzindo. Ela continua produzindo o oxigênio que nós vamos respirar. Ela continua produzindo substâncias medicamentosas, continua produzindo substâncias de perfumarias, de cosméticos, continua produzindo alimentos, continua produzindo sombras, continua produzindo moradias para muitos animais. Quantos passarinhos estão lá fazendo seu ninho? Quantos? Nós temos que mudar o olhar em relação às plantas. Mudar esse olhar é uma revolução que está em andamento. Não é que a planta deixa de ser planta, continua planta, mas o homem terá um olhar diferente, aprender a olhar a planta como nossa irmãzinha mais nova, irmãzinha caçula. É assim que eu fico imaginando o nosso olhar. Ele diz, pergunta 678, nos mundos mais aperfeiçoados, o homem é submetido à mesma necessidade do trabalho, ele está falando num planeta mais evoluído. A necessidade do trabalho é a mesma? Resposta, a natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos materiais são as necessidades, menos material é o trabalho. Mas não julgueis daí que o homem se converte em ativo ou inútil. A ociosidade seria um suplício em vez de ser um benefício. Te garanto, quanto mais evoluído o espírito, mais trabalha, mais está em harmonia com as leis divinas. E o trabalho de alta responsabilidade à proporção que evolui. É assim que funciona. É assim. Tudo trabalha no universo. Olha, Deus trabalhando, Jesus trabalhando, seres angelicais, o homem trabalhando. Com o mundo espiritual trabalhando, e outros às vezes estão sofrendo, mas tem gente trabalhando para ajudá-los. Mas os animais trabalhando, ou alguém duvida, vê as abelhas trabalhando, as formigas trabalhando, veja todo a oncinha dando de mamar para seu filhote, mas você vai ver tudo essa harmonia. Mas você vai ver as plantas produzindo, mas você vai ver as bactérias também destruindo, às vezes lignina, celulose, fungos trabalhando, não só destruindo essa matéria que precisa fornecer toneladas de sais minerais para os homens, mas também cooperando, porque no universo todo a lei da cooperação. Olha os fungos, às vezes, nas raízes das plantas, com as
ajudando ali a captar água, nutrientes, e as plantas passando para aqueles fungos, substâncias que as folhas captaram mais energia solar, fazendo os amidos e os açúcares. Mas você vai ver que tudo no universo está trabalhando. A lei da cooperação é a lei do universo. O Darwin, com a seleção natural, ele chama a atenção da seleção natural, a lei do mais forte. Não está errado o Darwin, só que o Darwin olhou só numa faceta. Ele não olhou que a lei que predomina no universo é a lei da cooperação. E as plantas, rainha da cooperação. Uma floresta por baixo é um tapete entrelaçado de verdes, de raízes radículas das plantas com fungos. Ou uma verdadeira comunicação por baixo, mas também uma comunicação por cima, às vezes formando substâncias voláteis para mandar recados, num processo de comunicação fantástica que as plantas fazem. A lei do trabalho é imensa. E plantas, às vezes, com 1000 anos, 2000 anos, 4000 anos, trabalhando, produzindo. Eu fico vendo as frutas nossas, a maioria das frutas nossas aí, passa 100 anos produzindo frutos. Mangueiras, jacas. O olhar das plantas tem que ser diferente. Por isso que o homem, quando tiver conhecimento disso, ele será um defensor da natureza, mas sem a paixão irracional de alguns. Mas ele será defensor da natureza, que as plantas nos ajudam, mas nós precisamos também ajudá-las, porque ela sofre agressão de todo mundo. Todo mundo. Todos os insetos estão lá, as pessoas, lagarta, bicho, querendo comer suas folhas, produzir. Ela está trabalhando e querendo, mas ela continua produzindo. Agora, o homem, quando começa a destruir, é pior do que qualquer coisa. O homem precisa tomar consciência sobre as plantas e aí o olhar vai mudar, a maneira de ver e de viver do planeta será diferente. Ele diz, pergunta 682, sendo uma necessidade para quem trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? Ele diz, será uma lei da natureza, o repouso? Lei do trabalho e a lei do repouso? O Espírito respondeu, sem dúvida, o repouso serve para reparar as forças do corpo e também necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Então a lei do trabalho está em todo o universo, em todos os seres, e a lei do repouso também em todos os seres. O homem trabalha e precisa repousar, os seres angelicais também, os animais, as plantas também. Por isso que às vezes a planta dorme. Por isso que você vê os estômatos, que aquelas milhares e milhares que tem nas folhas ali, eles se fecham à noite, às vezes como se fosse dar uma pequena relaxada, repouso. Repouso para até melhorar o seu trabalho. Mas é como se esse princípio inteligente precisasse disso. No repouso é como se ele entrasse em contato com outros princípios inteligentes de outras plantas e se fortalece para continuar a sua caminhada ascensional na direção de Deus. Só que as plantas fazendo isso inconsciente e o homem já começa a fazer isso conscientemente. Pergunta 683 no Livro dos Espíritos. Qual é o limite do trabalho? Já que existe lei do trabalho. Resposta: o limite das forças. Deus, porém, deixa o homem livre. Ele tem que ter, não é trabalhar 24 horas, senão ele vai se desgastar de uma forma, ele repousa. Por isso que vem o sono, vem o descanso,
Por isso que vem às vezes a velhice, mas no animal também vem o sono, vem o descanso, vem a velhice, e das plantas também vem o descanso, vem o sono e vem também a velhice. Vem também a morte, que faz parte dessa caminhada evolutiva nossa. Olhar as plantas como princípio inteligente, igual o animal, o homem, muda o raciocínio em cima da maneira de olhar as plantas com a visão reducionista, marcanicista. Existe mais coisa além da bioquímica e da física. Existe mais coisa além da genética que você compreende. Existe mais. Esse princípio inteligente é uma hipótese que vai revolucionar a botânica. Eu não tenho medo de dúvida. Vai revolucionar porque ela vai trazer um conhecimento novo. E a fisiologia vegetal vai ser ampliada. Não está negando nada do que ela diz. Está dizendo que tem mais coisas. A patologia, a fitopatologia vai ampliar. A compreensão da histologia vai ampliar, da bioquímica. Ela vai ampliar todos os ramos, porque esse princípio inteligente é a parte mais importante das plantas e não é estudada. Estuda-se a parte biológica. Não estuda nem o corpo espiritual das plantas, o psicossoma. Imagine quando for estudar isto e quando for estudar lá o princípio inteligente das plantas. Esse assunto é imenso. Nós voltaremos a falar em outras vezes. Que Deus te guarde, meu irmão, até o próximo encontro nosso.